Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego de Oliveira, eu sou um dos professores aqui do Centro de Atividades Musicais Endo e também diretor da instituição. Esse vídeo aqui ele tem a intenção de esclarecer todos os assuntos que constam no curso de cavaquinho, ou seja, tudo que o curso em si contempla no que diz respeito ao conteúdo. Então eu vou estar dando uma passeada em cada uma das unidades e falar para vocês o que cada uma delas contém. Bem, um bom começo é dizer para vocês que o curso de cavaquinho, cavaquinho e banjo na verdade, né? Ele é subdividido em 3 unidades. Então nós temos cavaquinho e banjo unidade 1, cavaquinho e banjo unidade 2 e cavaquinho e banjo unidade 3. Cada unidade dessa ela foi criada para durar em média de 3 a 6 meses, né? E esse tempo largo no que diz respeito ao tempo de curso de cada uma das unidades se dá por conta de cada aluno ter o seu tempo de absorção do conteúdo, né? Cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? Então eu pensei, eu formulei esse curso para que ele dure, né, de 3, o tempo mínimo, né, que o aluno vai conseguir concluir cada unidade são 3 meses, e aí o tempo máximo são 6 meses, tá? Então isso é uma variável, né? Não dá para, é uma estimativa, a gente não tem como ser tão preciso no que diz respeito a isso, ok? Então vamos lá. A unidade 1 ela é uma unidade super importante, porque de certa forma a gente pode dizer que é uma unidade estrutural, né? Todas as outras unidades elas vão na verdade emergir, elas vão surgir a partir dessa unidade 1. Essa unidade 1 ela vai servir como de certa forma um alicerce para todas as outras unidades. Então o que essa unidade 1 ela contempla? Bem, a unidade 1 ela começa no módulo 1 com os ritmos, né? Porque quem entra numa escola de música para aprender a tocar, né, uma pessoa que entra numa escola de música que não sabe nada e ela quer aprender a tocar um instrumento, né, sendo redundante, ela quer aprender a tocar. Então ela não quer inicialmente estudar teoria, entender acorde. Então eu já formulei a apostila para ela iniciar a partir da parte prática, né? E aí partindo da prática para depois ir em direção a toda a questão dos porquês, né? Ao entendimento, a gente pode dizer assim, a parte teórica, todo o contexto teórico, tá? Então o módulo 1 aí, ele contempla alguns ritmos que são usados no cavaquinho, como por exemplo o que eu chamo de a paletada teleco-teco, né? Todo o ritmo que é executado no cavaquinho, ou violão, o contrabaixo, o piano, ele é advindo de algum instrumento percussivo, de certa forma, né? Ou então culturalmente de algum estilo musical, né, regional em si. Mas eu gosto sempre de pegar como referência os instrumentos de percussão. Então o módulo 1 ele tem a paletada teleco-teco, né, que é a paletada mais básica do cavaquinho, né, deixando as notas soarem mais e mais curtinha. Ele tem o partido alto, ele tem o calão. Então o aluno ele já se depara com esses 3 estilos. E quando o aluno estuda esses 3 estilos, a gente já forma um repertório para cada um dos estilos. Então o aluno ele já acaba aprendendo as paletadas, aprendendo a tocar e já criando um repertório, né? E aí aperfeiçoando aí então a levada, a paletada. O módulo 2 ele vai tratar de coisas super elementares, porém não menos importantes, né? Então toda a parte como por exemplo, como afinar o instrumento, qual é a afinação do instrumento, como eu conto as cordas, qual o melhor tipo de paleta, né? Será que eu só vou utilizar uma paleta para tocar cavaquinho ou eu utilizo mais de uma, né? E se eu utilizo mais de uma, por quê, né? Essa paleta ela serve para quê? Essa outra serve para quê? Então nós vamos aprender isso também, né? Então o melhor tipo de paleta, tipo de corda, qual a extensão ou tessitura do cavaquinho, ou seja, qual o tamanho do cavaquinho, quantas notas o cavaquinho possui. Isso é que diz respeito à extensão ou tessitura, né? Como também a origem do instrumento, o nome das partes do instrumento. A gente também já inicia a parte de paletada alternada, né?
que aí é o primeiro contato que o aluno vai ter no que diz respeito à maneira de segurar a palheta para solar, né? E qual é o melhor tipo de palheta e a técnica mais elementar, que é a palhetada alternada, né? Então ele vai aprender a técnica de palhetada alternada, como estudar para começar a fazer alguns solos, né? No módulo 3, essa parte de técnica de solo, ela só vai ser reforçada, né, com o surgimento, né, no método de mais duas técnicas de solo, que são o sweeper e a ligadura, que são duas técnicas que juntamente com a palhetada alternada, elas formam as técnicas mais elementares no que diz respeito a técnicas aplicadas, a técnicas de solo aplicadas ao cavaquinho. Eu só vou retificar que no módulo 2 também tem o conhecimento das notas pelo braço do instrumento, que é algo que é essencial. É de suma importância quem tem o desejo de estudar o cavaquinho, que comece conhecendo o braço. Comece não, né? Que depois que no primeiro momento ali que passar essa parte de tirar música, de tocar, de se divertir, né? De certa forma, que é super necessário, mas após esse momento, esse momento de conhecer as notas pelo braço do instrumento é essencial, né? Porque a gente vai usar isso para inúmeras coisas. Nós vamos usar isso para formação de acorde, para solo, né? Então tudo isso aí vai se fazer necessário conhecer o nome das notas. E aí, naturalmente, a gente vai entender os acidentes, sustenido, bemol, enarmonia, etc. Tá? Semitom, tom. Então, falei do módulo 1, falei do módulo 2, falei do módulo 3. Agora eu vou falar do módulo 4. O módulo 4, ainda na unidade 1, ele é um módulo também muito bacana, né? Esse módulo ele vai contemplar a formação de acordes, né? E vai falar das tríades. Então, a gente, na verdade, vai entender o que é um acorde tríade, qual é a formação de um acorde tríade, né? Quais são os graus que um acorde tríade contém, qual é a função de cada grau, para daí, a partir desse entendimento, eu sei que um acorde tríade é formado pelos seguintes graus, e aí eu sei também a função de cada um. Então, a partir disso, vocês vão aprender a montar qualquer tipo de acorde. Então, na verdade, sendo bastante específico, nas tríades vocês vão aprender a fazer e a entender, né? Tanto na parte da formação do acorde quanto na questão sonora, né? Aprender a identificar o som de uma tríade, aprender a identificar, aprender a fazer e entender a tríade maior, as tríades maiores, menores, aumentadas, diminuta, sus4, sus2 e tríade com a quinta diminuta. Então, nesse momento, o aluno ele vai ser oportunizado a entender, sendo redundante, a aprender a fazer o acorde, a entender a formação do acorde e também a reconhecer o som do acorde. Então, o método ele proporciona isso. Por isso que endossando o que eu falei lá atrás, a unidade 1 ela é muito importante. Porque olha quanta coisa básica e de grande importância ao mesmo tempo eu falei, né? Então aí a gente finda a unidade 1 do cavaquinho, né? A unidade 2 ela se inicia falando das linhas internas, né? Que é um recurso super interessante, que na verdade é uma extensão do estudo das tríades, né? O aluno ele está fresquinho, ele acabou de estudar a formação do acorde tríade, ele vai aprender o que é linha interna. Após, o aluno vai estudar os efeitos, né? Tem alguns efeitos de solo, como bordadura, como mordente, harmônico e outros mais, e o aluno vai estar aprendendo a executar para também enriquecer a sua parte prática no instrumento, né? Então ele já sabe tocar bastante música, já sola e vai aprender a fazer alguns efeitos ali, de certa forma, para tirar uma ondinha, né? Fazer uma informação aqui, outra colar. A gente chama isso, na verdade, de contraponto, né? Ou seja, você está tocando uma música, tá a melodia lá rolando, o cantor cantando a música. Em alguns momentos, né, você vai dialogar com a melodia que está rolando ali. Então você vai aprender algumas ferramentas e aí você vai poder estar utilizando aí para enriquecer, de certa forma, a tocada do cavaquinho, né? Então, o módulo 2, então, a unidade 2, perdão, o módulo 1 vai ser a linha interna, o módulo 2 vão ser os efeitos, o módulo 3 é um módulo super interessante. O módulo 3 nós vamos adentrar a parte rítmica mais incisivamente, porque
Na unidade 1, o aluno aprendeu as paletadas de certa forma as mais básicas, que é a paletada teleco-teco, a mais usada, né, ali, uma das mais usadas, a de partido alto e o calango. Nesse módulo 3, o aluno vai aprender outras paletadas que são peculiares de certa forma ao cavaquinho, mas também ele vai ser oportunizado a aprender outras levadas que não são peculiares do cavaquinho, como por exemplo tocar funk no cavaquinho, que foi uma onda muito usada pelo Seu Jorge, de certa forma, né? Não sei se ele foi o precursor, mas ele utilizou bastante, né? O Pretinho da Serrinha tocando ali o cavaquinho numa onda funkeada. Tem também um outro grupo que não me falha a memória o nome, mas que o Sergião Lourosa era o cantor, o Monobloco, né, que também usava o cavaquinho ali fazendo funkeado. Então, quer dizer, é o cavaquinho como instrumento inusitado, né? Quando a gente fala em funk, você não lembra do cavaquinho, tu pode lembrar da guitarra, do contrabaixo, enfim. Então ele está sendo utilizado como instrumento inusitado. E aí, de certa forma, vocês vão aprender então estilos inusitados e outros estilos peculiares ao instrumento, no quais eu vou citar alguns. Vocês vão aprender a tocar samba enredo, que é peculiar ao cavaquinho, né? Vocês vão aprender a tocar marchinha, vocês vão aprender a tocar quando a gente fala choro, é uma coisa muito abrangente, porque o choro ele tem várias vertentes, né, que partem, mas sendo um pouco mais específico, seria um choro-canção, né? Choro-canção ou samba-canção. Vocês vão aprender também a trabalhar a paletada de balanço, né, e outras mais. Então, o jexá, né? Então, aí nesse momento vai haver uma expansão no que diz respeito à parte rítmica do instrumento. E para findar essa unidade 2, na unidade 1 nós contemplamos os acordes tríades, na unidade 2 nós vamos contemplar os acordes tétrades. Então o aluno vai aprender a fazer todas as tétrades, ele vai aprender a entender, né, a formação de uma tétrade e também a questão sonora, reconhecer um acorde tétrade, né? Então são coisas que eu sempre dou muita importância, né? Quando eu escrevi o método eu pensei nisso. E aí, avançando para a última unidade desse curso de cavaquinho e banjo, nós vamos nos deparar com várias ferramentas harmônicas, né? com uma harmonia aplicada ao cavaquinho, literalmente. Aí o aluno vai estudar condução de acorde por link, para tocar mais organizado, né? De um acorde para o outro, movimentar o menor número de notas possíveis. O aluno vai estudar condução de acorde pela ponta, o aluno vai estudar voices, o aluno vai estudar acordes tríades e acordes tétrades com tensões, e o aluno vai estudar, por fim, uma coisa que eu chamo de TES, que é tríade de estrutura separada, né? Então, quer dizer, vocês podem perceber que a unidade 3 ela vai contemplar assuntos, de certa forma, que vão tendenciar para a parte da harmonia aplicada ao cavaquinho, ok? Então, de uma maneira que eu tentei ser, né, o mais sucinto possível, mas tentar me fazer também o mais claro possível, esse é o curso de cavaquinho que a gente oferece aqui na Endo. Claro que todos os itens que eu mencionei para vocês, eles vão estar sendo acompanhados de repertórios, né? Então, cada assunto, por exemplo, eu mencionei a linha interna, que consta, que é o módulo 1 da unidade 2, né? O aluno vai aprender o que é a linha interna, vai aprender a fazer a linha interna e vai aprender a tocar várias músicas que tem linha interna para ele estar praticando, né? E só um pequeno ponto que eu esqueci de mencionar, mas não menos importante, eu também não posso deixar de citar, nessa unidade 2, após o aluno estudar a linha interna, o aluno também vai estudar alguns acordes que a gente chama de cavacolim, né? Que são alguns acordes construídos que eles contemplam o grave e o agudo, dando uma ideia de cavacolim, sim, na verdade de acordes de bandolim, né? O acorde que tem muito grave e muito agudo, ele dá uma ideia de afinação de bandolim, né? Mas a gente não vai modificar a afinação do cavaco. Uma ferramenta muito interessante para tocar samba enredo e tocar sambas bem antigos, né? Sambas, uma categoria que a gente acaba nomeando de samba de raiz, né? De Candeia, Roberto Ribeiro, todo esse repertório aí e outros mais que não são menos importantes, né? Mas esse tipo de linguagem harmônica é muito legal para tocar essas músicas, né? Esse repertório de músicas de samba, de raiz, né? Sambas antigos, ok? Então é isso aí, rapaziada, um grande abraço aí. Se você gostou aí
do curso, de certa forma, de tudo que eu expliquei para vocês, basta vocês entrarem em contato conosco aí, após ter visto esse vídeo e entendido um pouco do curso. Se você gostou, então se inscreva e vem estudar conosco, tá bom? Um grande abraço.